Olá, pessoal da segunda série do ensino médio. Vamos começar a trabalhar com a questão 8 da AP de matemática, destinada ao segundo bimestre. Essa questão fala sobre sistemas, tá? Então, de acordo com o sistema dado a seguir, que é este que você está vendo aí, é correto afirmar, letra A, o sistema é possível e determinado por ter retas concorrentes. O sistema é possível e determinado por ter retas paralelas. Letra C. O sistema é impossível por ter retas paralelas. Letra D. O sistema é impossível por ter retas coincidentes. Ou a E. O sistema é possível e determinado por ter retas paralelas. Então, aqui a gente vai ter que compreender quando que o sistema é possível, quando ele é impossível e associar o tipo de sistema às suas retas, tá? Para a gente poder trabalhar com essa questão, nós iremos passar para uma outra página aqui, uma outra tela, onde eu exemplifiquei. Então, aqui está assim: como podem ser classificados os sistemas? Então, aqui eu coloquei um primeiro exemplo de sistema. Todos eles estão resolvidos aqui para adiantar o nosso vídeo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo, tá? Então, x mais y que é igual a 20 e x menos y que é igual a 4. Na questão, ele não pede para resolver o sistema, mas aqui eu coloquei esses três exemplos e irei mostrar para vocês o resultado, porque é por meio dos resultados que a gente define se é possível, se é impossível, e aí a gente também vai definir a questão das retas, se elas são paralelas, concorrentes, coincidentes, tá? Então vamos lá, ó. Nesse caso, eu quero dois números que somados sejam iguais a 20 e subtraídos sejam iguais a 4. Tá? Então, aqui, para solucionar, eu usei o método chamado de método da adição. Por que que eu resolvi começar por esse método? Porque eu percebi que aqui, ó, eu tenho um y que é positivo e o outro que é negativo. Então, se eu usar o método da adição, eu consigo eliminar aqui essa letra, essa incógnita. E daí eu fico só com uma letra. Tá? Então, aqui na hora que você for resolver o sistema, você já tem que dar uma observada geral para ver o que pode ser eliminado para que facilite na hora dos cálculos, tá? Então, aqui o que acontece, ó, como que ficou? Deixa eu voltar aqui. Ficou assim, 2x, que é igual a 24, porque 20 mais 4, 24. Aí, aqui, dividindo 24 para 2, deu 12. Então, já achei o valor do x, vai ser 12. Aí, agora, a gente só precisa trabalhar o valor do y. Como que eu faço para resolver o valor do y? Eu pego qualquer uma dessas duas equações do sistema, eu resolvi pegar a de cima, aqui é x mais y que é igual a 20, e substituir. No lugar onde estava x, eu coloquei 12, tá? E aí resolvi, o y vai ficar 8. Ou então aqui eu poderia até pensar assim, ó, se o x vale 12, para eu chegar no 20, eu preciso de quanto? Preciso de 8, né? Então o y vale 8. Tá? Bom, então aqui eu encontrei o valor do x é 12, o valor do y é 8. Se eu encontrei a resposta, então isso quer dizer que o sistema ele é possível e ele é determinado, tá? Ele é determinado por quê? Porque eu tenho os valores certinhos, 12 e 8, tá? Então a gente fala que é sistema possível e determinado, SPD. Neste caso, o que é que acontece? Essas duas equações aqui, ó, essa primeira, onde eu somo o y com x, e essa segunda, onde eu subtraio, tá? Elas serão duas retas. A primeira é uma reta, a primeira equação é uma reta, a segunda equação outra reta, tá? E essas retas, elas vão ter um ponto em comum. Qual vai ser o ponto? O ponto onde o x vale 12 e o y vale 8. É só um ponto que ela tem em comum, tá? Então, isso quer dizer que ela aqui, ó, eu coloquei um exemplo, tá? Isso não quer dizer que elas estão exatamente assim. Aqui eu risquei duas retas como exemplo e coloquei esse pontinho em comum. Então, o ponto onde x é 12 e o y é 8. E essas retas são chamadas de retas concorrentes. Elas concorrem aqui com esse ponto, ó. Elas coincidem aqui nesse ponto, tá? Então, são retas concorrentes. Então, o sistema é possível e determinado e as retas são concorrentes.
Tá? Agora vamos ver um outro caso aqui, ó, o caso aqui ao lado, de um outro tipo de sistema, tá? Para a gente poder avaliar aqui como que ele será chamado. Então, nós temos x mais y, que é igual a 20, e 2x mais 2y, que é igual a 40. Aqui eu usei o método chamado de método da substituição, tá? Eu observei que não dá para eliminar logo de cara ninguém, então eu peguei uma equação, essa de cima, e isolei uma letra, resolvi isolar o y. Tá? Então, com isso, deixei o y no primeiro membro da equação e o x eu só fiz trabalhar com o oposto dele, que ficou menos x. Com isso, o que é que eu vou fazer? Aonde tiver y, eu vou substituir por 20 menos x. Tá? Então, eu peguei essa equação aqui de baixo, ó, que é a segunda equação do sistema, e substituí. Aí aqui, ó, onde estava o x, eu troquei por 20 menos x, tá? E o restante da equação é só cópia. Aqui, o que é que acontece? Como eu tenho 2 multiplicando, porque era 2 multiplicado pelo y, só que o y agora é 20 menos x. Como o 2 está multiplicando, então eu uso aqui a distributiva, 2 vezes 20, 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes 20, 40, e 2 vezes x, 2x. Como o x era negativo, menos 2x, tá? Até porque se eu fizer regra de sinal, mais com menos, vai prevalecer o menos. E o restante da equação, só cópia. Aí, o que é que aconteceu, ó? Eu fiquei com 2x positivo e fiquei com 2x negativo. Então, aqui eles se eliminam. Então, ficou 40, que é igual a 40, tá? Isso é verdade, é verdadeiro. Só que se você observar, eu não encontrei um valor para x aqui, tá? E nem para y, tá? Então, ficou uma coisa em função da outra, e daí, no final das contas, eu não determinei os valores de x e de y. Então, isso quer dizer que é um sistema possível. Ele é possível por quê? Porque a sentença aqui é verdadeira, só que ele é indeterminado. Eu não cheguei a um valor específico para x e nem para y, tá? Então, a gente fala que nesse caso, o sistema é possível e indeterminado, tá? SPI. E como é que serão as retas para essa situação? As retas serão paralelas e coincidentes, tá? Então, aqui eu tenho o sistema, né, que tem as duas equações, ó. Deixa eu voltar aqui as equações. Eu tenho as duas equações, cada equação gera uma reta, tá? Então, uma reta para a equação de cima, outra reta para a equação de baixo. Só que os pontos delas se coincidem. Só que são todos os pontos que se coincidem. Então, fica uma reta sobre a outra. Tanto que aqui, se a gente observar, parece que é uma só, né? Porque é uma reta sobre a outra reta, tá? Então, a gente fala que nesse caso, são retas paralelas coincidentes, tá? Então, o sistema é possível e indeterminado, tá? Então, observe que tem o possível determinado, quando eu consigo achar o valor de x e y, quando eu termino de resolver o sistema, e o sistema possível e indeterminado é quando eu acho apenas uma sentença aqui, ó, e essa sentença é verdadeira, tá? Observe a diferença, ó. Retas concorrentes, eu vou ter um ponto só que vai pertencer a uma reta e vai pertencer a outra, que é esse ponto de encontro. E aqui nesse caso, eu vou ter retas coincidentes, vai ter uma reta sobre a outra, tá? Bom, vamos ver o último caso aqui. Nesse último caso, eu coloquei este exemplo, tá? Que é o mesmo exemplo aqui do problema. Então, 3x menos 2y, que é igual a 22, e 3x menos 2y, que é igual a 10. Aqui eu resolvi utilizar o método da subtração, tá? Porque eu percebi que aqui, ó, eles são iguais, tá? E aqui também, ó, são iguais. Então, se eles são iguais, se eu colocar uma subtração aqui, eu consigo fazer com que um seja o simétrico do outro. Então, ficou 3 menos 3, que vai dar zero, e menos 2 menos menos 2, que também vai dar zero. Observe que esse menos com o menos aqui do método vira mais, e daí zerou.
tá? E aqui 22 menos 10 fica 12. Olha o que aconteceu. Deste lado vai ser zero, porque qualquer coisa multiplicado por zero e depois somado zero com zero vai dar zero, igual a 12. Isso é uma mentira. Essa sentença aqui ela não é verdadeira. Zero não é igual a 12. Então, isso faz com que o sistema seja impossível, tá? Sistema impossível, SI, que aqui é a abreviação para a gente não precisar ficar escrevendo tanto, né? E como é que se comportam as retas? Olha as retas nesse caso. Elas são paralelas e distintas. Por elas serem paralelas e distintas, elas não vão ter ponto de encontro em lugar nenhum, tá? Porque quando elas são paralelas e coincidentes, uma está sobre a outra. Quando elas são paralelas e distintas, ela não tem ponto de encontro em lugar algum. Por isso que não há solução, tá? É impossível. Bom, com essa revisãozinha aqui, que na verdade é o conteúdo do segundo bimestre do ensino médio, tá? Como a gente não chegou ainda a ver, vocês viram provavelmente nas aulas do Centro de Mídias, mas a gente não tinha trabalhado nas nossas atividades ainda, tá? Então aí eu acabei detalhando para que vocês tenham conhecimento agora das possibilidades aí dos tipos de sistemas, tá? E daí, esse vídeo eu vou deixar só nessa questão 8 mesmo. Aí agora o que é que você vai fazer? Você vai procurar que alternativa seria correta, tá? Observando que esse exemplo aqui, ó, para facilitar para a gente, né? Eu coloquei o mesmo exemplo aqui da questão, eu coloquei lá nas questões que eu acabei de explicar, ó, é o mesmo, ó, tá? Aí só é vocês observarem, procurar que alternativa seria correta para a gente poder passar para o próximo vídeo, tá? Bom, gente, então até a próxima.